Olá, olá, olá. Vamos lá então. Continuando neste módulo, importantíssimo módulo, como a gente citou, né, já no primeiro vídeo. Tá? Então, continuando então o trabalho com cálculo de áreas, então chamando aqui de parte 2. Bom, nós temos aí uma fórmula chamada, tem um nome, né, essa fórmula da área desse triângulo, né, chama-se Teorema de Herão. O nome não vem ao caso, né? Então, quando eu tenho um triângulo com lados de medidas A, B e C, eu tenho também quem? Um semiperímetro, correto? O semiperímetro nada mais é do que a soma da medida dos três lados dividido por 2. E aí surge uma fórmula muito interessante, que é raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, e vezes o semiperímetro menos o lado C. Tá? É uma fórmula muitíssimo interessante. Hein? Então, certas questões é muito mais fácil sair exatamente pela fórmula ou pelo teorema de Herão. Já aqui nós temos então a área em função do semiperímetro do raio da circunferência inscrita. Nós já tivemos até uma questão no Enem com essa figura aí. Né? Então notem o que a gente tem. A gente tem um círculo que está inscrito no triângulo, né? E ele forma claramente, ligando os vértices ao centro do círculo, ele forma claramente três triângulos. Né? E o raio nada mais é do que a altura de cada um desses triângulos. Ora, se o raio é a altura de cada um dos triângulos, então nós podemos fazer base vezes a altura, que é o raio, dividido por 2. Então, a gente pode deduzir esta fórmula da seguinte forma: A, que é a base, vezes o raio, que é a altura, dividido por 2. Depois B vezes o raio, dividido por 2. E assim a gente finaliza com C vezes o raio, dividido por 2. Então, se nós somarmos essas três áreas, vai me dar a área do triângulo total ABC. Ora, o MMC, não precisa fazer, o denominador é igual, somamos os numeradores. Depois isolamos o valor do raio e ficamos então com A mais B mais C. A mais B mais C sobre 2, quem é? É o semiperímetro. Então a área vai ser quem? O semiperímetro vezes o raio dessa circunferência inscrita. Tá? Então, se porventura não lembrar da fórmula, é possível a gente fazer uma dedução, que não é uma dedução tão difícil da gente trabalhar na hora que aparecer uma questão dessa. Já aqui nós temos então a área em função das medidas dos lados e do raio da circunferência circunscrita. Né? Então esta área ele é o produto dos três lados dividido por 4 vezes o raio. Então tu vê que é o contrário. Agora nós temos então a circunferência circunscrita. Então vai ser o produto dos três lados do triângulo dividido por 4 vezes o raio. A dedução dessa fórmula realmente ela se torna um pouco mais complexa. Eu acho que é muito mais fácil até lembrar. Mas é uma fórmula difícil até de aparecer. Já aqui nós temos então a área em função da medida de dois lados e do ângulo formado pelos dois lados. É muito interessante essa fórmula, muitíssimo interessante. Então notem nesse triângulo, ele me fornece, por exemplo, os lados B e C e o ângulo formado pelos lados B e C, que chamamos aqui de ângulo A. Então o que vai ser? Vai ser B vezes C vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados, que é o seno do ângulo A, dividido por 2. E essa fórmula é bem tranquila de deduzir, né? Porque nós temos ali no colorido um triângulo destacado em um triângulo retângulo, em que a altura nada mais é do que o cateto oposto e o C é nada mais é do que a hipotenusa. Então, se nós aplicarmos o seno do ângulo A, nós podemos deduzir essa fórmula para encontrando a altura. E depois é aquela tradicional fórmula, base vezes a altura dividido por 2. A base eu tenho, a altura nós conseguimos calcular, e dividido por 2 e fica a fórmula igualzinha que está ali embaixo. Ou seja, a área, 1 meio de B vezes C vezes o seno de A. Então essa fórmula
não é uma fórmula para se decorar. Essa fórmula poderia muito bem fazer uma dedução da altura e tradicionalmente trabalhar com base vezes altura dividido por 2. Aí nós temos agora a área dos polígonos regulares. Né? Então aqui nós temos então que a área de um polígono regular é dada pelo semiperímetro vezes o apótema. Né? Eu acho que nessa fórmula também não há uma grande necessidade de decorar. Por quê? Porque se nós temos aqui um polígono regular, basta achar a área daquele triângulo já em destaque ali, né? Que é nada mais é do que o apótema, e nós temos a base, que é L. Então nós calculamos a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, e depois multiplicamos tudo por 6. Mas tem direto, tudo bem. Então tu vai somar todos os 6 lados e dividir por 2. É o semiperímetro, multiplicado pelo apótema. Então nós temos aí o P de semiperímetro e o A de apótema. Lembrando que o apótema é a distância, um segmento, né, que vai do centro do polígono até o lado, formando com este lado um ângulo de 90 graus. Correto? Aí nós temos o tal do apótema. Esse apótema em particular vai ser a altura do nosso triângulo indicado ali. Bom, então vamos aqui começar com alguns exercícios, né? Então nós temos aqui dois triângulos congruentes, e é muito importante essa informação, ABC e ABD, de ângulos 30, 60 e 90. Estão colocados como mostra a figura com as hipotenusas A e B, AB coincidentes. Muito bem, o AB vale 12, ele quer a área comum, ele quer a área daquele triângulo em destaque, correto? Então vamos pegar essa figura e aumentar. Tá? Para a área comum, eu preciso de quem? Da base. Olhe bem, a base nós já temos informado no enunciado. E preciso também de quem? Da altura. Mas vamos aqui colocar em destaque quem? Os ângulos, a altura então indicada ali, né? Como nós temos dois triângulos congruentes, então nós temos a distância dessa altura ao vértice B, né? Ela vai ser 6, e nós vamos destacar os ângulos agora, que ele forneceu um ângulo de 30 e de 60, né? Então nós temos aqui um ângulo de 30, aqui é 30, formando o ângulo de 60 do triângulo ABC. Aqui nós temos o 30, formando do ângulo de 30 do triângulo ABC, certo? E aqui, só para finalizar, é 30 também. Então aqueles ângulos fornecidos no enunciado estão todos indicados aí. Vamos ver? No triângulo ABC, nós temos um ângulo de 90, 30 e 60. Vamos olhar o triângulo ABD. Nós temos o ângulo de 90, nós temos o ângulo de 30 e 60. Perfeito? Então, todos os ângulos indicados no enunciado estão colocados ali na nossa figura. Agora, gente, o nosso grande objetivo aqui, já que temos a base do triângulo grandão, né, que é 12, nós vamos encontrar quem? Temos que encontrar a altura. Ora, se nós pegarmos aquele triângulo da direita, o pequenininho, da altura por vértice B, olha como é que ele fica. A altura, a base 6 e o ângulo de 30 graus. Perfeito? Como que a gente pode encontrar a altura desse triângulo retângulo? Cateto oposto, eu quero. Cateto adjacente, eu tenho. Portanto, podemos aplicar aqui a tangente de 30. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ora, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é o H e o cateto adjacente é o 6. Simplificando, encontraremos que a altura é 2 raiz de 3. Resolvida a nossa questão, né? Aí nós vamos lá para descobrir a área comum. E a área comum ela vai ser o quê? A base, cuidado, agora a base é 12, né? A base é 12 do triângulo em destaque. A altura do triângulo em destaque é o que a gente encontrou, 2 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Na simplificação, chegamos em 12 raiz quadrada de 3. Tá? Então, é importante essa informação, que os triângulos são congruentes, os ângulos dos triângulos são 30, 90, 30, 60 e 90, e aí a gente começa a colocar essas informações todas em destaque na figura.
Bom, aqui a figura representa um retângulo ABCD, com o AB valendo 5, o AD valendo 3, o E está no segmento CD, de maneira que CE igual a 1, e F é o ponto de intersecção da diagonal AC com o segmento BE. Ele quer a área do triângulo BCF. Verificar ali o triângulo BCF. Bom, então vamos aumentar a figura e colocar os dados do enunciado. Então nós temos o AB valendo 5, enunciado forneceu, o AD valendo 3, né? E o EC valendo 1, ou CE valendo 1. Né? Bom, se o AD vale 3, o BC também vale 3. Tá joia? Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos pensar em calcular quem? Nós vamos, então, trabalhar com uma subtração de áreas. A área do triângulo BFC, que é ou BCF, tanto faz, que é exatamente o triângulo que ele quer. Como que a gente vai encontrar a área desse triângulo? Calculando a área do triângulo BCE, do triângulo retângulo, né? BCE, e menos o triângulo CFE. Se a gente fizer a subtração dessas duas áreas, eu vou encontrar a área do triângulo BFC, tá? Bom, muito bem. O primeiro triângulo, o triângulo BCE, esse triângulo ele é bem tranquilo. Olhe bem ali, nós temos a base 1 e nós temos a altura 3, ou base 3 e altura 1, tanto faz. E, portanto, encontramos rapidamente o valor da área de 3/2. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai sair em busca da área do triângulo EFC, correto? Então, vamos lá. Para achar a área desse triângulo, precisamos de quem? Da altura do triângulo CFE, ou EFC, tá? Tanto faz. A altura, claro que não é tudo isso, mas se a gente ligar esse ponto tracejado, a gente consegue um pedaço desse segmento, é a nossa altura que a gente quer. Então, vamos chamar esse lugarzinho de altura, beleza? Agora, lembrem que nós temos toda a distância do B até o C é 3. Bom, vamos agora para pontilhado. Se aquele pontilhado vale H, quanto é que vale o pontilhado do ponto de intersecção até a base AB? Ah, vale quanto? 3 menos H, tá certo? 3 é tudo, menos o Hzinho lá de cima. Mas não esqueça que o nosso grande objetivo é achar a altura H. E aí, se a gente encontrar a altura H, a gente já tem a base EC. Aí vai ser tranquilo, é base vezes altura sobre 2 de novo. Então, vamos lá? Como que a gente vai encontrar? Aqui, vamos chamar de ângulo alfa, tá? Começa a distribuir os ângulos agora. Aqui é alfa também. Ué, mas por que ele é? São os ângulos alternos, né? São os ângulos alternos internos, lembram? Que é um segmento, uma reta, e tem duas paralelas CD e AB. E aí nós temos os ângulos alternos internos e, portanto, eles são congruentes. Tá certo? Aí nós temos aqui também ângulos alternos internos. Se eu chamar de B, lá em cima é B. Então, notem, gente, que o triângulo ECF, ele é semelhante ao triângulo AFB. Perfeito? Então, nós temos semelhança de triângulos. Se eles são semelhantes, eu posso tirar algumas relações entre eles, não é? E a relação que a gente vai tirar é que o AB está para o EC, assim como a altura do triângulo grande está para a altura do pequeno. A base do grande é 5, a base do pequeno é 1. Então, aqui nós cruzamos meios pelos extremos, encontramos 5H igual a 3 menos H. E o H, portanto, vai nos dar 1 sobre 2. Perfeito? Encontrando a altura do triângulo ECF, nós então agora encontramos a área desse triângulo, que é a base, que é 1, multiplicado pela altura, que é 1/2, dividido por 2. Então, nós encontraremos, neste caso, a área 1/4. Não é 1/4, logicamente que não a resposta, porque o nosso objetivo é a área do triângulo BFC. E lembrando que vai ser a subtração dessas duas áreas dos dois triângulos que a gente encontrou agora. Então, pegamos o 3/2,
que é a área do triângulo BCE, e subtraímos da área de 1/4, que é a área do triângulo CFE. Se essa subtração, portanto, chegaremos em 5/4. Não é uma questão tranquila, né? Mas é uma questão que envolve todos os conhecimentos que a gente trabalha, né? A questão dos ângulos alternos, questão de semelhança de triângulos, questão de achar uma área através do tradicional base vezes altura sobre 2, né? Então, é uma questão para se pensar e trabalhar um pouquinho com essa questão da semelhança de triângulos aí. E achar a altura, porque a altura daí, com as bases que a gente tem a base de todos os triângulos, basta achar a altura de cada um deles para encontrar a área. Bom, uma família possui um terreno, começam algumas questões do Enem, né? Um terreno retangular com 18 por 24. Então, nós temos ali 18 por 24. Muito bem, foi necessário demarcar nesse terreno dois outros iguais de forma de triângulos isósceles. Opa, informação importante, triângulos isósceles. Ele quer saber o quê? A área de passeio calculado pela família em metro quadrado. Qual é aquela areazinha de passeio ali? Bom, o que nós vamos fazer então? Nós podemos fazer que a área do passeio vai ser quem? A área do retângulo todo menos os dois triângulos isósceles. Perfeito? Se eles são triângulos isósceles, gente, notem que eles vão ter as mesmas medidas de base e de altura, e tanto para o triângulo da esquerda quanto o triângulo da direita. Perfeito? Porque ele demarcou nesse terreno dois outros iguais, ou seja, dois triângulos isósceles iguais. Então basta calcular a área de um e multiplicar por 2. E aí a gente vai ter a resposta final. Beleza? A área do retângulo é bem tranquilo. Base, que é 24, altura, que é 18. 432 metros quadrados. E a área do triângulo isósceles é base vezes altura sobre 2. Tanto a base quanto a altura valem 18. Então, 18 vezes 18, dividido por 2, 162. Como nós queremos descobrir a área de passeio, subtraio, então, 432 menos 2 vezes 162. Não esqueça do 2 vezes 162, tá bom? Que nos dá 108. No momento que tu esquecer desse 2 vezes, a resposta daria 216, teria a letra B. Então, cuide bem, 2 vezes a área do triângulo isósceles, 108 metros quadrados. Bom, essa questão ela tem uma aparência de uma questão bem complexa, né? Então, gente, vocês lembram que a gente está falando sempre que, mesmo que tu ache que essa questão seja difícil, é importante que tu, pelo menos, tente chegar mais próximo às alternativas que foram disponibilizadas para nós, tá? Então, vamos tentar entender. A distribuição dos salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando a parcela total de massa que é paga aos 10% que recebe os maiores salários. Então, notem no gráfico aonde que estariam os 10% que recebem os maiores salários. Aqui, perfeito? 10% está aqui. Muito bem. Isto pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta unidos num ponto P, cuja abscissa é igual a 90. Por isso que tem os 10%, né, que recebem os maiores salários ali representados. Bom, ali não interessa, interessa mais ali. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, é calculado pela divisão entre área A, dividido por A mais B. Tá? A empresa tem como meta tornar o seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, aí vem agora o pulinho do gato aí, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário.
Então, o nosso objetivo é descobrir esse percentual de funcionários que ganham 10% dos maiores salários, correto? Então, notem, gente, que nós temos que descobrir aquele valor do P, né, representado aqui. Agora, tome muito cuidado. Vocês podem notar que o P ele vai dar mais de 50%, mais de 50%. Só que a nossa resposta, é aí que tenha cuidado, a nossa resposta vai daquele valor para o 100, ou seja, a resposta é menos que 50%. A resposta que nós temos que encontrar no final dessa questão está ali representada no gráfico, com aquela flechinha. Então, eu quero que vocês entendam que o que nós vamos encontrar está acima de 50%. Vamos supor que dê 60%. Cuidado, a nossa resposta vai ser 40%. Vamos supor que dê 70%, porque assim a nossa resposta vai ser 30%. Vamos supor que dê 80%, a nossa resposta vai ser 20%. Então, o cuidado no final vai aqui. Essa questão, então, trouxemos aqui o desenho, né? E o que nós vamos fazer? Lembrar que a razão da área A dividido por A mais B era 0,3. Vamos começar a trabalhar essa informação. Ou seja, o A vai ser 0,3A 0,3 multiplicado por A mais B. Perfeito. Então vai ser A 0,3A mais 0,3B. Traga o 0,3A para a esquerda, vai ficar com 0,7A igual a 0,3B. Se tu multiplicar toda essa expressão por 10, é possível, a gente fica com uma relação mais legal, né? 7A igual a 3B. Isso é uma relação, fique com ela, que daqui a pouco a gente vai trabalhar. Bom, o que nós temos ali? Sabemos que A mais B é a metade do quadrado, perfeito? A mais B, somando as áreas rachuradas, nós encontramos a metade da área do quadrado. Então, quem é a área do quadrado? Quadrado de lado 100 por 100. Então, A mais B vai ser igual a 5.000. Gente, o que nós vamos fazer aqui é um sisteminha para tentar achar os valores de A e os valores do B. Perfeito? Vamos achar o sisteminha então? Vamos lá. A primeira equação do sistema é que A mais B igual a 5.000. E a segunda equação é que 7A menos 3B igual a 0, retirada pelo índice de Gini. Vamos multiplicar a primeira equação por 3 e ficamos com 3A mais 3B igual a 15.000. A equação de baixo não foi alterada. Simplificamos os valores do 3B, positivo e negativo. Somamos os valores que sobraram. 3A com 7A, 10A. 15.000 com 0, 15.000. Simplificamos um zero de cada um e encontramos um A 1.500. Perfeito? Como o A mais B ele vale 5.000, então se A vale 1.500, o B tem que valer 3.500. Então nós já encontramos as áreas A e B. A área do triângulo A e a área do que é aquela área do B? É a área de um triângulo mais a área de um... O que é aquilo ali? Um trapézio retângulo. Correto? Vamos lá. Vamos lá. Então a área do B é a área de um triângulo mais a área de um trapézio. Então o que a gente vai lembrar? A área do trapézio precisa das bases. Então aqui nós temos uma base maior que é 100. Uma base menor que é P, gente. P, que é o objetivo da questão. E nós temos uma altura de 10. Perfeito? Isso é do trapézio. Então, vamos calcular. A área B, sabemos, é 3.500. A área do triângulo é base 90, altura P dividido por 2. E a área do trapézio é a média aritmética das bases, 100 mais P,
dividido por 2, então, multiplicado pela altura 10. O que nós temos que fazer agora é desenvolver essa expressão, né? Vamos desenvolver a expressão. 90 dividido por 2, 45p. 10 dividido por 2 é 5. Então, nós ficamos com uma equação assim representada. 3.500 igual a 45p mais 500 mais 5p. Então, agrupando os p's e deixando os números de um lado, fechamos em 3.000 igual a 50p. Dividindo, encontramos o p 60%. Aí que nós temos que tomar cuidado, não ir loucamente lá e marcar os 60%. Né? O nosso objetivo, portanto, vai ser a parte de cima indicada na tela anterior. Vai ser 100% menos os 60%, que nos dá então 40%. Tá certo? Então, cuide bem a tela anterior, que fala muito bem o que nós queremos encontrar nessa questão, e esse percentual não é 60%, e sim é o que falta para 100%, ou seja, 40%. Bom, aqui nós temos então uma modificação, né, do Comitê Central da FIBA de basquete, então, modificou então a questão ali dos garrafões, né? Ele quer saber, em termos de diferença do esquema 1 para o esquema 2, o que aconteceu? Aumentou a área ou diminuiu a área? E se aumentou, quanto? E se diminuiu, quanto? Então, o que nós temos que fazer? Calcular a área de um garrafão. No esquema 1, o que é aquela figura? Não é a figura de um trapézio? Sim, né? E depois, então, calcular a área do esquema 2. Então, a área antes, vamos chamar assim, é a média aritmética das bases vezes a altura. Nós temos 600 de base maior, 360 de base menor e uma altura de 580. Fechando, então, 278.400 centímetros quadrados de área antes, vamos chamar assim. Aí a área depois, vamos chamar de depois, que é o esquema 2, é um retângulo. Nós temos a base, nós temos a altura, basta multiplicá-los. 284.200 centímetros quadrados. Então, notamos que a área depois ela aumentou. Então, já sabemos que só pode ser A, B ou C. E o quanto que aumentou, é só nós, então, subtrairmos as duas áreas. 284.200 menos 278.400. Fechando, então, para nós, um aumento de 5.800 centímetros quadrados. Bem boa essa questão. Agora notem uma coisa, né? Nós já fizemos aqui aqui vamos fazer 4 questões, já fizemos outra no vídeo 1. E o trapézio é uma figura muito recorrente no Enem, então preste bem atenção nesta área aí. Bom, aqui, e casualmente vai cair num trapézio de novo, né? Nós temos aqui 4 áreas, né? 4 áreas, e a gente quer saber qual o tipo de aquecedor, qual o modelo de aquecedor. Lembrando que o modelo A, ele cobre 35 metros quadrados e o modelo B, ele cobre 45 metros quadrados. É o que informa ali o enunciado. Mas mais abaixo um pouquinho, em destaque, ele tem que prestar bem atenção ali. O aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que o da sua cobertura. Então, quando a gente encontrar um valor da área 1, 2, 3 e 4, vai ter que sempre pegar um valor menor, tá certo? Vamos prestar atenção ali. Então, nosso objetivo nada mais é do que achar a área. Bom, pegamos então, aumentamos aqui a figura, e aqui vamos então pegar e destacar algumas medidas, né? Então, nós temos aqui 8, né? Que é a medida já indicada na figura, então 8, mas 8, aquela do retângulo 2, nós temos também como descobrir a altura. Ele vale 6, né? Porque 8 mais 6 tem que dar 14, perfeito? Então, lembre que de cada figura eu tenho que ter o quê? Dos retângulos, base vezes altura. Notem que eu já tenho no 1, no 2 não, né? No 2 vamos olhar ali como é que fica. Então, nós vamos ver como é que fica. Opa, é 5, lá embaixo é 5, lá em cima é 5 também. Então, nós já temos 5. Agora, aqui do lado, então, vale 4, né? 5 mais 4 é 9. Então, nós temos aí quem? Nós temos base, nós temos altura,
né, de todo mundo ali. Então agora vamos lá. Então, área 1, base vezes altura, 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Figura 2, base vezes altura, 6 vezes 5, 30 metros quadrados. Área 3, base vezes altura, né, 4 vezes 6, 24. E área 4, área 4 é um trapézio. Tá? Gente, se vocês não lembrarem a área de um trapézio, vocês podem dividir o trapézio num retângulo e num triângulo, tá? Não tem problema nenhum. Mas como nós já temos ali a base maior, que é 6, a base menor, que é 4, e nós temos a altura, que é 7, então fica mais fácil aplicarmos a fórmula direto. 35 metros quadrados. Bom, o modelo A, então, ele trabalha com até 35 metros. Então, não entra o 35, tá, gente? Lembra que a gente falou no enunciado. Então, nós vamos pegar o modelo A, ele vai ser aplicado na área 2 e na área 3, tá? Não entra o 35, né? E o modelo B, ele vai ser aplicado nas áreas 1 e na área 4, perfeito? Nas áreas 1 e 4. Tá? Uma questãozinha bem tranquila, né? Só a gente cuidar um pouquinho ali, identificar os elementos de base e altura de cada figura e calcular. E depois não cair na pegadinha ali, né? Porque você tem que lembrar que os modelos, então, é até 35 metros quadrados. E não entra o 35. Se entrasse o 35, a gente teria que botar o modelo A também com a área 4. Mas o modelo A não vai à área 4. A área 4 vai no modelo B. Tá? Olhem bem o enunciado lá. Gente, nós vamos agora, daqui um pouco mais, partir para o terceiro vídeo, né, e finalizando ele com um trabalho com área de círculo, né, muitíssimo importante, né, talvez o vídeo mais importante que a gente tenha, que é o círculo com as áreas todas que a gente trabalhou nos vídeos 1 e 2, tá? Nós vamos trabalhar nesse módulo 7, né, na frente B, mais de 15 exercícios resolvidos, tá? E vocês têm a incumbência, lógico, de resolver os outros, tá bom? Lembrando que a bateria dessa semana será apenas de cálculo de área. São 10 questões adicionais, então vocês têm todos esses exercícios para serem resolvidos do material, né? E mais a bateria, tá bom? Até o próximo vídeo, então.